Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Caminho e Conexões. Você sempre vai encontrar assuntos baseados no que realmente acontece no mercado e no dia a dia do trabalho. Se você é do RH, gestor ou deseja organizar os processos de onde trabalha, assista esse vídeo até o final porque eu vou detalhar todo o passo a passo. Na última sexta-feira eu mostrei que mapear processos é urgente para qualquer empresa. Se você ainda não viu, o link está na descrição. Assista depois para você entender tudo sobre a funcionalidade. Hoje eu vou mostrar o passo a passo de como desenhar um processo do zero, usando as ferramentas PDCA e 5W2H. Eu sou Patrícia Miyaguchi, especialista em otimização de processos, carreira e geração Z. E eu quero reforçar a importância de ter processos estruturados, para não ficar sempre na dependência de alguém. Pode ser que você esteja se perguntando, Patrícia, mas por que mapear processos é tão importante? Imagine o seguinte, quase toda empresa tem um faz-tudo, ou o dono resolvendo tudo. Quando é uma empresa pequena, claro. Pense numa empresa que centraliza tudo numa única pessoa. E se essa pessoa for o dono? Um profissional nomeado por ele que se torna bastante procurado porque tudo acontece nele. Ficam algumas perguntas para reflexão. E se de repente essa pessoa se afasta? E se tiver tudo na cabeça do dono, como que a equipe faz? E se ambos se afastam? Adoecem? E se o braço direito do dono pede demissão? O que acontece? Clientes ficam sem respostas, prazos estouram, informações perdem e o prejuízo vem. Tanto se for o dono ou um designado, estão perdendo. O dono, porque poderia estar atuando em tarefas estratégicas ou até em decisões onde realmente importam. E essa pessoa poderia talvez estar resolvendo coisas mais burocráticas. Acaba apagando incêndio todos os dias e no fim faz tudo e nada ao mesmo tempo. Porque muitas empresas não têm processos e vivem apagando incêndios, porque concentram todos os esforços apenas na atividade fim. Não que isso esteja errado, afinal, é nela que o negócio acontece. Mas quando essa atividade não tem um processo desenhado, a empresa perde tempo, energia, oportunidades e vive esse retrabalho diário. Ter um fluxo claro, documentado, permite dobrar o faturamento. Porque cada esforço e aprendizado deixa de depender de uma única pessoa e passa a integrar a estrutura da empresa. Implantar processos não é abrir mão do controle, é garantir que as ações aconteçam de forma padronizada. Assim, a equipe segue a rotina e o dono pode pensar na estratégia e no crescimento. E para que servem as ferramentas PDCA e 5W2H? Ferramentas como essa tornam o trabalho viável, reaplicável e contínuo, garantindo que a empresa funciona mesmo quando alguém importante se afaste. O PDCA transforma conhecimento em ciclo de melhoria contínua, evita erros repetidos e decisões baseadas só na memória. Já o 5W2H cria um roteiro simples de execução. O que será feito, por quê, onde, quando, quem faz, como e com quais recursos. Isso não é burocracia, é garantia de continuidade e eficiência. Então vamos para o início da aplicação, mas com um lembrete. Por isso é importante assistir o vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, corre lá na descrição, entra no link e assistam. Agora vamos ver como cada ferramenta se aplica no passo a passo da integração dos novos colaboradores. Vamos iniciar aqui a nossa explicação. A princípio, o que eu gostaria de passar para vocês? Esse formulário é um formulário padrão que eu utilizo na minha empresa. Não significa que vocês precisam utilizar. Mas, que não seja esse, seja outro modelo, precisa ter, né? Colocar todas as informações compiladinha direitinho para dar continuidade no processo. Eu uso muito fluxograma também. Eu não trouxe hoje, porque a intenção é trazer todo o detalhamento do processo. Porque primeiro a gente detalha, depois a gente rascunha. Eu tenho muita mania de escrever, porque eu acho não, né? Trabalho bastante com a cabeça. Então, depois a gente coloca no fluxograma. Então, aqui eu trouxe a base mesmo, a construção. Se vocês precisarem desse formulário, fique à vontade, pode pedir nos comentários, me chama aí no privado, que eu me encaminho para vocês. Até mesmo por conta das informações, né, que são bastantes, se vocês quiserem, fique à vontade.
Então, assim, ó, esse procedimento, eu peguei um exemplo de um cliente, de uma implantação que a gente fez, e eu achei mais fácil trazer um exemplo assim real do administrativo, porque se eu trouxesse algum exemplo de comida, eu acho que na hora da aplicação a gente acaba se perdendo. Se esse aqui a gente já dá umas patinadinhas, né? Imagine só trazer um exemplo de comida para depois a gente passar para o prático. Tem gente não, né? Tem gente que consegue, mas vamos lá. Então, assim, ó, coloquei a logomarca da empresa, procedimento, coloquei que é o primeiro procedimento que a gente está criando, é o número um. Esse procedimento é procedimento de integração, ele pertence ao Departamento de Recursos Humanos, é o que está aqui, RH, e aqui a pessoa responsável, quem vai ficar quem na verdade é responsável pela construção desse documento. Esse documento já chama documento, ele só pode ser alterado com consentimento de um responsável, porque é uma documentação da empresa. Aqui é o passo a passo de um procedimento interno, então é muito importante isso. Então, PO, procedimento operacional, podia ser PC, procedimento comercial. Então, eu coloquei esse daqui como um procedimento operacional, o número 01, já expliquei. Aqui, gente, está o caminho de onde esse formulário fica salvo. Aqui, para mim, ele está na unidade C, numa pasta chamada integração. Então, aí vocês têm que definir onde ele vai ficar salvo, tem que comunicar a equipe da existência desse documento, porque ver quem são as pessoas responsáveis para acessá-lo, ele tem que estar bloqueado, ninguém pode mexer, a não ser a pessoa que vocês colocarem como responsável. Do restante, serve somente para consulta. Emissão é o dia que foi feito o documento, eu coloquei a data aqui só para um exemplo, dia 17/10. A revisão, suponhamos que ele sofra uma revisão daqui 2 meses, em dezembro, dia 17, eu coloco aqui, dia 17 de dezembro de 2025. Isso serve para quê? É muito importante, não pode esquecer. Significa que no dia 17/12, um procedimento foi mudado. O procedimento tal foi mudado. Então, esse daqui já não tem mais efeito. O que substitui esse é sempre o último. E aí vocês colocam aqui, data da revisão 01. Aqui está 00 porque esse é o documento mãe. Número de páginas também é importante. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu tinha deixado até tudo em branco, mas eu acho que vai perder muito tempo fazer dessa forma. Mas deixa eu só sumir aqui um pouquinho, colocar a letra preta já para colocar a letrinha, colocar no branquinho aqui, só para vocês conseguirem acompanhar melhor. Então, ó, como eu tinha explicado, o conceito do 5W2H, ele vem de 5 Ws, que são 5 perguntas em inglês, né? 5 que começam com a letra W e 2 que começam com H. Então, a gente vai começar a ver isso aqui na prática. Então, assim, ó, todas as vezes que vocês forem criar um processo, é importante, quem não viu o meu vídeo anterior, assistir, que eu detalho mais. Aqui a intenção mesmo foi só já ir direto para o formulário, já ir direto para a ação. Mas só recapitulando, vocês vão fazer o quê? Vão olhar a empresa como um todo. Nesse primeiro momento, vocês precisam de ver a atividade que vai ser executada. Ah, mas como assim, Patrícia? É o seguinte, gente, digamos assim, toda empresa, para ela ser grande, um dia ela foi uma pequena empresa. Então, quando um negócio começa, nem sempre a empresa tem capital para colocar uma pessoa em cada setor, uma pessoa no financeiro, outra pessoa em compras, outra em vendas, uma no comercial. Então, o quadro ele é um pouco mais enxuto. Isso não significa que as tarefas elas vão deixar de ser feitas, não. Elas vão precisar ser feitas, ainda que sobrecarregue um pouquinho uma pessoa, mas a tarefa não pode deixar de fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho que ter o departamento de financeiro, isso daí é primordial. Se eu não tenho uma pessoa no financeiro, e eu tenho, na verdade, que quando começa uma empresa, geralmente é o dono e familiar, e etc., essa atividade não vai poder deixar de ser feita porque não tem a pessoa. Por isso que quando eu falo que quando a gente faz a construção do processo, a gente não olha as pessoas, a gente olha o departamento em si. Então vocês têm que enxergar o departamento. Eu tenho um departamento, eu não tenho um departamento de RH, mas eu vou precisar de ter uma integração,
Porque a cada novo admitido, eu vou precisar de mostrar a empresa para ele. Eu vou precisar de ter um financeiro, eu vou precisar de ter uma pessoa calculando o pagamento desse funcionário, se não for a contabilidade, né? E se for a contabilidade, alguém da empresa tem que mandar as informações para a contabilidade, então tem que pensar em tudo, em todos os detalhes. Por isso que é importante registrar. Então vamos começar aqui o primeiro W, que é o what. O que? Na verdade, o que será feito? Integração, que é o nosso procedimento. Vai ser feita uma integração. Aqui é o how. Quem será o quem, né? Na verdade é quem. Aí quem a gente complementa. Quem será o responsável? Peguei o nome aqui fictício, Mariana. Então essa a Mariana vai ser responsável pela integração. Where? Onde? Onde acontecerá a integração? No auditório ou então numa sala de treinamento. Aí a gente vem para o quarto, que é where. Quando? Quando será feita essa integração? Precisa definir uma data. Eu coloquei aqui no primeiro dia útil do colaborador. É um procedimento que eu peguei do cliente, então eu estou seguindo aqui o que foi construído para ele. O quinto e último W, que é o on. Por quê? Por que que você vai fazer uma integração? Porque você precisa de mostrar para esse colaborador onde que fica o toalete, você precisa mostrar ele para todos os envolvidos, você precisa de mostrar, para falar para ele qual é o horário de almoço. Então, uma integração é para integrar, para ingressar a pessoa na empresa. E quando a pessoa ingressa na empresa, a gente tem que passar tudo, como que funciona, a nossa cultura. Então, por isso que é importante a integração para acolher a pessoa, né? O novo colaborador. Então, aqui a gente encerra os 5 Ws e agora a gente vai para os 2H. Os 2H, no how, como? Como será feito essa integração? É aqui que mora o segredo de todo o negócio. É aqui que acontece a mágica. É exatamente aqui que você tem que detalhar tudo. Tudo que vier assim na cabeça, em mente, tem que estar aqui. É todo passo a passo. O primeiro, você vai precisar de conferir a lista de admitidos. Coloquei na quinta-feira aqui só para exemplificar. Digamos que esse dia útil caia na segunda-feira. 2 dias antes, a gente precisa de checar tudo, absolutamente tudo. Separar kits de boas-vindas. No caso do meu cliente, ele tem um kit de boas-vindas, é um manual de recebimento, mostrando todo o passo a passo, falando da cultura da empresa, crachá, etc. Tudo tem aqui no manual. E o que que vai precisar para esse dia? Eu vou precisar de caneta, vou precisar de bloco de anotações. Então a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Eu vou tirar isso daqui um pouquinho, porque eu vou complementar melhor lá no sétimo H. Então, aqui, ó, tem que testar os equipamentos que eu falei, realizar aí a apresentação institucional, falar sobre a cultura. Eu vou fazer um treinamento, vou precisar de slide, vou fazer como? Vou falar sobre as políticas, sobre as normas e procedimentos. Aí tem que ter todo, conduzir, né, toda a dinâmica da apresentação pessoal. Ou seja, gente, aqui é um resumo de como vocês vão fazer o ingresso desse colaborador à empresa, o que você precisa para fazer tudo isso aqui funcionar. Aí tem que fazer um tour nas instalações, que eu já falei, coletar assinaturas do documento. No caso do meu cliente, ele faz a integração junto com o processo de admissão. Então, por isso que aqui está recolher assinatura. E eu garanto para vocês que com esse roteiro não tem como vocês se perder. Qualquer pessoa consegue implantar esse processo. Então, eu acho que vocês já podem já até começar aí e praticar. O sétimo e último H, que é o Hamush. O que que é isso? Recursos, a frequência que isso vai ser feito. Essa integração vai ser feita toda segunda-feira útil do mês? Ou todo próximo dia útil da semana? Quando que ela vai ser feita? Os recursos é o que você vai precisar para essa integração. Eu vou precisar de microfone, eu vou precisar de equipamento, deixa eu selecionar aqui para que vocês possam já aqui me acompanhar. Equipamento, eu vou precisar de equipamento, eu vou precisar de projetor, computador, som, microfone, extensão, sim. Quantos metros de extensão? A sala está arejada, tem ar-condicionado, o ar está funcionando, vai precisar de um ventilador? O que eu vou usar? Vou usar blocos de anotações? Eu vou utilizar caneta, crachá? Então, aqui, gente, digamos, vamos chamar isso aqui de insumos e equipamentos. Se fosse um alimento, a gente
até exemplificaria de uma forma assim mais detalhada, é porque os processos eles não é um padrão processo. O padrão é você manter o documento e criar o documento. Você precisa ter um padrão, uma rota de trabalho, mas esse padrão, no que funciona para minha empresa, não funciona para a sua empresa, não funciona para a empresa do colega. Então é cada um de acordo com a atividade que é a inteligência do negócio. E aqui para complementar, vai ter um café para receber esse funcionário. A gente vai precisar, tem bolacha, tem água, suco. Então tem que ver tudo isso. E o mais importante aqui também, o tempo da equipe. Quanto tempo que a equipe vai perder ou ganhar, né? Mas vai utilizar para fazer essa integração. Isso tem que ser medido. Sem medir, a gente não consegue planejar o nosso dia. Então precisa, de fato, um treinamento começou, alguém está lá, ó, cronológico mesmo, olhar no relógio, olhar que hora está começando, que hora está terminando. Nossa, estendeu muito. Por que que estendeu muito? A gente tem que alinhar isso daqui, ajustar isso daqui. Nossa, foi muito rápido. Falamos direitinho da cultura, passamos o recado de forma assertiva, de forma compreensiva. Então, isso tem que ser acompanhado. Então, a gente encerra aqui o 5W2H e qualquer pessoa que de verdade é, começar a montar um processo de trabalho com 5W2H é totalmente possível. Agora, gente, é importante entender assim que o 5W2H ele funciona junto com o PDCA. São duas ferramentas que têm que trabalhar lado a lado. O P, que é de planejar, é tudo que a gente fez no 5W2H. A gente acabou de planejar uma tarefa de início ao fim. Então, esse planejamento ele tem que ser constante. Mas depois que a gente planeja, o que que a gente faz? Porque colocar algo no papel só por colocar é perder tempo. A gente precisa de fazer o quê? É o executar, que é o do, colocar o plano em prática seguindo tudo que foi planejado, e tem que seguir mesmo, detalhe por detalhe. E aí, o check, não adianta nada, gente. A gente planeja, a gente executa, sendo que não tem um monitoramento. Não tem quem pegue um checklist e veja, foi feito isso. Eu pedi, ó, cadeira, eu preciso de 10 cadeiras, tá aqui, vai lá, conta 10. Preciso de 10 canetas, tá aqui, conta as canetas. Eu preciso do computador, tá aqui, dá baixa no computador também. Então, isso é o que, se a gente adotar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, os erros diminuem, a gente ganha produtividade, porque a gente está fazendo uma coisa direcionada, não é uma coisa da nossa cabeça. E aí, por último, que é aqui o ACT, que é corrigir, atualizar os procedimentos, que foi o que eu acabei de explicar quase agora na integração, né? Eu não falei de medir o horário, então, já que a gente está medindo por horário, tá assertivo, tá dando certo. O que que precisa de ajustar? Esses ajustes é impossível fazer antes do plano em execução. Então, é aí que entra os alinhamentos, é aí que entra a revisão desse documento, porque o ajuste ele tem que ser diário. É muito importante a gente entender que a gente não tem que se apegar num papel, é ao contrário. Você viu que é ao contrário? A gente pega todas as informações, a gente anota, a gente compila e a gente executa. Eu não vim aqui e falei, isso daqui é um plano de 5W2H, que é o PDCA, vocês têm que executar dessa forma, não. A gente tem que moldar aos procedimentos internos da empresa. O que a gente pode fazer é otimizar. Olha, isso daqui vocês fazem dessa forma, mas pode ser feito assim, 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 para ser mais rápido, para melhoria, mas não chegarem, não, vai implantar esse documento e pronto. Não, não funciona assim. Então, o PDCA e o 5W2H eles funcionam juntos, exatamente por isso, por eles se complementarem, um complementa o outro. Agora aqui eu fiz só umas observações, só para poder frisar, que é o que eu acabei de explicar, que o planejar, a gente já fez o planejamento que é com o 5W2H. A gente acabou de fazer esse planejamento, é um resumo daquilo que eu falei, só recapitulando. O do executar, a gente tem que, ó, realizou, fiz toda a rotina, né? Desenhei o mapa. Agora eu tenho que fazer o quê? Tenho que seguir.
Eu não pedi 10 cadeiras para ficar em vão, tem que ter 10 pessoas sentadas lá. Eu não pedi 10 canetas em vão, tem que estar 10 pessoas, se quiser fazer anotação, a caneta está lá. Eu tenho que checar. Ah, a integração vai ser na segunda-feira? O que que eu preciso? A sala funcionando. Eu preciso de oferecer um café para a equipe, e aí a gente vai passando, né? O checklist. Ah, quanto tempo vai durar essa integração? Uma hora. Ah, tá, uma hora, tá aqui. Aí, quando for fazer lá o check no executar, se a integração passou de uma hora, aí entra aqui no agir, que é o ajuste. Ah, não, vamos ajustar, tá errado aqui, aqui demorou muito, aí vai fazer uns alinhamentos. Sem isso é impossível, gente. Eu fiz um resuminho aqui, colocando o checklist de prevenção, que é o que eu já falei. Em tudo a gente tem que usar o checklist para se certificar tudinho, se tudo que a gente fez realmente tá funcional, tá faltando alguma coisa, tá acontecendo da forma que a gente planejou. Então, basicamente, essas duas ferramentas aí poderosíssimas da administração, coloquem em prática que vocês vão ver aí o negócio de vocês evoluindo, indo para outro patamar. Vamos agora sair daqui para fazer o nosso encerramento. Para encerrar aqui o tema, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história assim real que aconteceu com o nosso cliente e uma empresa que a gente prestava serviço. Tinha uma funcionária lá, também ela faz tudo. E o que acontece? Ela trabalhou nessa empresa por bastante tempo. E ela precisou sair assim de repente. A família dela morava fora do país e um familiar ficou doente. Então ela precisou viajar assim às pressas. E a diferença de fuso horário atrapalhou tudo, inclusive a comunicação com a empresa que ficava aqui no Brasil. E para piorar, isso aconteceu bem no momento em que o dono estava viajando. Mas mesmo que ele estivesse aqui, não teria aliviado muito. Ele não sabia exatamente o trabalho que ela fazia. Ele só recebia o resultado, não tinha reclamação, então deixaram rolar, né? Tocaram. E a empresa ela ficou bem vulnerável. Ninguém sabia direito o que fazer. Tivemos que dar suporte e, olha, foi assim muito puxado. Porque é uma coisa a gente organizar tarefas de forma planejada, outra é lidar com tudo no meio de uma emergência, sem saber o que tinha sido combinado com clientes, onde estava cada documento. Eles acabaram tendo perdas financeiras, perder o cliente, perder o tempo. E para complicar ainda mais, ela cuidava também das finanças. E estava tudo misturado, conta de pessoa física com pessoa jurídica, então deixou tudo assim mais confuso. Foi um trabalho assim trabalhoso, trabalhado a trabalho. Mas a gente retomou o processo, deu um pouco de trabalho e a gente, graças a Deus, conseguiu reverter tudo aí. Na verdade, não reverteu, né? A gente só conseguiu implantar processos e tocar, porque o que ficou para trás não teve recuperação. Então a lição, gente, ela é clara. Não espere o pior acontecer para começar a organizar as coisas. Como eu já havia dito, o 5W2H não é só uma lista de tarefas. Ele ajuda a planejar, identificar problemas e prevenir falhas. Muita gente olha para ele e pensa, ah, que burocracia. Mas não, gente, não é burocracia. Ele ajuda até em processos de certificação de qualidade. E o PDCA também não é sobre burocracia, é sobre controlar, melhorar e fazer as coisas fluírem melhor. Quando a gente aplica essas ferramentas no dia a dia, muita coisa começa a se resolver naturalmente. Implantar processos pode parecer difícil no começo, mas é justamente isso que traz clareza, autonomia e um crescimento saudável. E sabe o que é legal? Quando a gente coloca tudo em fluxograma, fica muito mais fácil de entender. Hoje temos muitas formas de fazer acontecer. A inteligência artificial, por exemplo, quando junta com a inteligência humana, entrega resultados incríveis. O segredo é simples: colocar em prática o que aprende, não deixar para amanhã o que a gente pode começar hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal. A sua participação ajuda a gente a criar conteúdos que realmente façam a diferença no seu negócio e na sua carreira. Aproveita, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Espero você aqui no Caminho e Conexões toda quarta e sexta-feira.